Vamos começar então, pessoal, efetivamente. A primeira coisa que é ser observada é o seguinte, é o que a gente vai trabalhar nessa aula. O plano que eu fiz para essa aula é trabalhar, no caso, o ângulo entre duas retas concorrentes. Aí, como é que eu procedo então, pessoal? Qual vai ser a nossa ideia aqui? A gente vai pegar dois casos possíveis. O primeiro caso aqui é quando as retas assim não são paralelas aos eixos coordenados. Primeiro caso. Quando as retas não são paralelas aos eixos coordenados. A ideia aqui é o seguinte, suponha que você tenha aqui, pessoal, o seguinte, um plano cartesiano e que você tenha duas retas que não sejam paralelas aos eixos coordenados. Exemplo aqui, vamos supor essa reta aqui, chamar de reta R, e uma outra reta aqui, que vou chamar de reta S, que eu vou destacar de caneta vermelha. O que a gente vai aprender a calcular aqui, pessoal, é o seguinte, é como é que você faz para obter esse ângulo aqui entre essas duas retas. Quem é esse ângulo? É isso que a gente vai aprender a calcular hoje. Uma coisa simples, tá? Não tem muito segredo, não. Então, se você não tiver que as retas são paralelas aos eixos coordenados, é muito simples. É fácil. Eu vou definir por m de r o coeficiente angular da reta R. É uma notação que a gente já vem utilizando. E vou definir aqui por m de s o coeficiente angular da reta S, então. A gente vai trabalhar com esses dois valores aí. Aqui, basicamente, pessoal, é só pegar e utilizar uma fórmula. Aqui, no caso, é fórmula. Dá para deduzir, obviamente. A gente não vai fazer a dedução dela. Mas essa fórmula aqui é o seguinte, ó. Eu posso falar que a tangente desse ângulo θ, esse ângulo que está aqui, ó, entre as duas retas, esse, ela vai ser igual a módulo do coeficiente angular de S menos o coeficiente angular de R sobre 1 mais ms, que multiplica mr. A gente acaba tendo isso aqui. Então, isso aqui, na verdade, é uma fórmula. A partir dessa fórmula aqui, então, eu consigo achar quem que é o ângulo. Eu vou explicar para vocês. Eu já trabalhei com vocês outras vezes, acredito eu, mas se você não lembrar, não tem problema. Você tem uma função na calculadora chamada arco seno, arco tangente e arco cosseno. Eu vou utilizar aqui, na verdade, a função arco tangente. De fato, se eu quero calcular o ângulo, não vai me interessar a priori a tangente dessa maneira aqui. Eu posso falar que o θ vai ser, no caso, o arco tangente, que é a tangente a menos 1, dessa expressão que eu vou achar aqui. O meu foco hoje vai ser explicar para vocês como é que você faz para calcular esse valor usando uma calculadora científica. Eu vou presumir, pessoal, que a maioria de vocês tem uma calculadora científica. Se não tiver, não tem problema. Quando eu passar uma atividade, você pega emprestada com um colega, tá? Para poder fazer essa atividade aqui. Enfim, vamos pegar então efetivamente aqui um exemplo sobre isso. Exemplo. Determine o ângulo agudo θ formado pelas retas. Aí a primeira reta aqui é a seguinte, é uma reta R.
da forma y igual a 1 sobre 2x mais 1, e uma outra reta S da forma x mais 3y menos 4 igual a 0. Pessoal, é o seguinte, independente de como é que é a estética dessas duas retas aqui, de como é que é o gráfico delas, para você calcular o ângulo é uma coisa separada. Então, por exemplo, nessa conta aqui você pode perceber que de imediato eu consigo achar quem que é o coeficiente angular, porque essa aqui já está na forma reduzida. Aí, nesse caso, o coeficiente angular aqui é esse número aqui, que é 1/2. Então, MR vai ser igual a 1/2. Percebam só que nessa aqui eu não consigo achar quem que é esse coeficiente angular. Então, eu vou ter um trabalho um pouco maior. Como é que é o meu trabalho aqui? O primeiro passo, pessoal, vai ser você achar quem é a equação reduzida. Depois que eu tiver a equação reduzida, eu consigo achar quem é o coeficiente angular. Então, eu posso falar que 3y é igual a menos x mais 4. E posso passar aqui o 3 dividindo. Donde eu consigo inferir que o coeficiente angular aqui, que é o ms, ele vai ser igual ao valor que acompanha o x aqui, no caso é menos 1 sobre 3. Esse aqui vai ser o nosso coeficiente angular. Tendo o coeficiente angular aqui dessa e dessa aqui, eu consigo achar quem é o ângulo entre elas. Então, a primeira parte do exercício é você deduzir quem é o coeficiente angular. Todos conseguimos. Aí, como é que você faz isso? Coloca na forma reduzida e avalia a partir daí. Então, percebam só, vou continuar a conta aqui do outro lado. Nessa conta, eu tenho que o primeiro coeficiente angular é 1/2, que eu acabei de calcular, e o segundo coeficiente angular de S, ele é menos 1/3. São os valores obtidos aqui. Aí, pessoal, a fórmula que possibilita calcular o ângulo é essa fórmula aqui. Tangente de θ é o módulo de ms menos mr sobre 1 mais ms, que multiplica mr. Lembra que no nosso caso aqui, o que eu vou fazer é utilizar a calculadora para calcular o arco tangente, ou seja, o θ, que é o ângulo que eu quero, ele vai ser o arco tangente dessa conta toda aqui. Sobre. Fechou aqui. Vou mostrar como é que faz então, gente. Ó, θ vai ser igual a arco tangente. Eu vou substituir os valores. Esse ms aqui, está aqui, ó. Ele vale menos 1/3. Eu coloco ele aqui. Esse mr, ele está aqui, ó. Vamos lá, vale meio. Posso colocar meio aqui, então. Estou substituindo. Tudo isso sobre quem? 1 mais o ms, que é menos 1/3, vezes o mr, que é 1/2. Lembra que aqui no caso é módulo. Eu vou calcular o arco tangente disso aqui, então. Beleza, pessoal. Dito isso, agora a conta flui sem maiores problemas. Aqui tem duas maneiras. Eu posso fazer direto aqui jogando na calculadora, eu posso tentar dar uma enxugada para ficar uma conta mais fácil para colocar na calculadora. Por exemplo, quer ver? Se eu quiser fazer um pouco mais devagar, dando uma enxugada aqui nos valores para colocar na calculadora, eu posso. Lembra que o foco da gente aqui é usar a calculadora. Vou usar minha calculadora aqui. Então, por exemplo, se eu fizer menos 1 dividido por 3, menos 1 dividido por 2, dá esse valor aqui, que é em fração, é menos 5 sobre 6. Lembra que essa calculadora aqui, pessoal, você consegue pegar e achar o valor em forma de fração nela. Só para quem perdeu o que eu fiz, olha. Se eu colocar menos 1 dividido por 3, menos 1 dividido por 2, e apertar o igual, deu esse valor decimal. Como é que eu transformo esse valor decimal aqui numa fração? É só apertar, ó, essa tecla aqui, AB/C. Aperta essa tecla, ó, aqui, que legal.
dá menos 5/6. Beleza? Aqui embaixo, pessoal, quer ver? Para a gente tentar simplificar um pouco também. Aqui eu vou colocar 1 menos. Ó, menos 1 que multiplica 1 dá menos 1. 3 vezes 2 dá 6. Isso. Só vou dar mais uma simplificadinha. Para depois pegar e fazer o cálculo do ângulo. Fica menos 5 sobre 6. Aqui, ó, 1 menos 1/6. 1 menos 1 dividido por 6. Dá esse número aqui. Opa, deu um número decimal. Como é que eu transformo em fração? Ó, apertou aqui, virou fração. Pessoal, tem uma situação aqui que é o seguinte. Essa conta aqui específica, ela vai ser mais fácil, porque você pode perceber que menos 5 sobre 6 sobre 5 sobre 6, uma coisa que divide por ela mesma vai dar 1. Como é negativo em cima, fica menos 1. Como eu estou pegando isso aqui em módulo, aqui vai dar 1. Aí, recapitulando o que vocês viram lá no segundo ano de geometria, de trigonometria, desculpa, o ângulo cuja tangente vale 1 é, no caso, 45 graus. Tá? O ângulo. Eu, na verdade, olhei aqui na minha cabeça, pessoal, aqueles valores fundamentais, que é o 30, 45 e 60. Eu sei que a tangente de 45 graus é 1. Então, o arco tangente, que é a função inversa da tangente, de 1 tem que dar 45 graus. Certo aqui? E se eu não soubesse, professor, como é que você faria isso? Ah, menino, utiliza a calculadora. Ó. Ela é boa para isso. Primeiramente, configura ela em graus. Para estar configurada em graus, eu vou dar uma destacada aqui. Se você pegar a calculadora, pode perceber que no visor dela, bom, está meio difícil para ver, mas aqui, exatamente desse cantinho aqui, tem um D. Tem que ter esse D aí. Esse D significa que ele está configurada em graus para você fazer a conta. Se não tiver esse D, você aperta mod uma vez, mod duas vezes e pum, está configurado em graus. Ó, passo a passo para você calcular isso aqui se você não souber essa parte trigonométrica. Você aperta o Shift, que significa a segunda função, aperta tangente, perceba que apareceu tangente de menos 1. E vem aqui e coloca o valor. Ó. O valor aqui, no caso, é 1. É 1 só. Coloco o número 1 aqui, aperto igual. Ó, quanto que deu? 45 graus, que é exatamente o ângulo que eu tenho aqui. Então é simples. Com essa calculadora em mãos, fica muito simples fazer a conta. Alguém quer perguntar alguma coisa, talvez? Não. Ninguém? Eu vou falar um pouquinho que eu me perdi todinha. São muitos valores. Isabela, eu não consigo entender o que você está falando. Tá saindo o som assim, pausado, entendeu? Falhado aqui. Se você quiser digitar, assim, está travando de vocês, né? Mas assim, está travando o quê? A imagem ou o som que está travando? Tá ouvindo agora? Agora eu Tá consigo. ouvindo agora? Agora sim, Isabelle, pode falar. Tem como você recapitular um pouquinho do início, porque são muitas etapas e muitos valores. Não, tem. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu fazer um outro exemplo similar a esse, a gente tem um exemplo a mais, Ah, tá bom. Tudo tá? bem, tudo bem. Tranquilo? Deixa eu fazer um outro exemplo então, pessoal, quer ver? Vou colocar como sendo exemplo 2. A gente segue exatamente as mesmas sequências. Só perguntar uma coisa, a minha voz, vocês ouvem com fluidez ou ouvem travando também, a minha voz? Normal, professor. Perfeito, então. Vamos continuar então. Qualquer coisa vocês me falam. Realmente a imagem tem um retardamento nela, mas a voz sendo perfeita, você consegue associar a imagem à voz depois. Vamos pegar então outro exemplo aqui, pessoal, que é o seguinte. Vamos supor que eu tenha duas retas similares àquele caso lá, né?
Considere as retas. Tá certo? Vamos pegar assim a reta R como sendo x menos y mais 4 igual a 5 e a reta S como sendo 2x menos 3y, colocar mais 3y, menos 7 igual a 8. Aí calcule o ângulo entre R e S. Então, a primeira etapa desse exercício aqui é você pegar e achar quem são os coeficientes angulares. Para você conseguir achar o ângulo, é fundamental que você obtenha previamente os coeficientes angulares. A gente vai começar a partir daí. Então, aqui, por exemplo, ó, o R nosso é x menos y mais 4 igual a 5. Então, para obter o coeficiente angular, eu posso fazer assim, olha. Vou jogar tudo para o segundo membro, exceto o y. Vou colocar menos y igual a menos x mais 5 menos 4. Ó, joguei tanto o x quanto o 4 aqui para o segundo membro. Então, vai dar menos x mais 1. Vou multiplicar tudo por menos 1. E dá isso aqui. Moral da história, gente, eu posso afirmar, então, que o coeficiente angular de R é igual a 1. Eu parto daí, ó. Novamente, joguei o x para cá, ficou negativo, joguei o 4 para cá, ficou negativo. 5 menos 4 é 1. E multipliquei tudo por menos 1. A segunda parte da conta é trabalhar agora com a reta S para achar o coeficiente angular de S. Aí eu vou ter o seguinte, que S é igual a 2x mais 3y menos 7 igual a 8. Fica assim, 3y igual a menos 2x mais 8 e mais 7. Eu joguei para cá o 2x e joguei para cá, para o segundo membro, o 7. Sempre trocando os sinais de quem eu trocar de membro. Logo, teremos 3y igual a menos 2x, o quê? 7 com 8, 15. Posso passar o 3 dividindo agora. Fica menos 2 sobre 3x mais 15 sobre 3, que eu sei que dá 5, mas vou deixar assim mesmo, que esse valor aqui eu vou acabar não utilizando ele para nada. O que eu vou utilizar aqui vai ser o coeficiente angular, que nesse caso é menos 2 sobre 3. Então, o nosso MS, ele vale menos 2 sobre 3. Primeira etapa, pessoal, tranquilo aí? Isso aqui foi feito algumas vezes com vocês na matéria passada, então já é uma matéria bem trabalhada, mas se vocês quiserem perguntar alguma coisa, fique à vontade. Ninguém pode seguir? Então, o primeiro passo, acha quem são os coeficientes angulares. Uma vez feito isso, eu vou utilizar a fórmula que eu passei para vocês. E a fórmula que eu passei para vocês foi essa aqui, ó, que é a tangente de θ, ou seja, a tangente do ângulo entre as duas retas, ela é igual a módulo, né, do MS menos o MR sobre 1 mais MS vezes MR. Aí, beleza. Nesse caso aqui, o que acontece? Ó? Aqui a gente vai ter, então, tangente de θ igual. Esse MS aqui, ele vale menos 2 sobre 3. Está aqui, ó. Coloquei aqui. Esse MR, ele vale 1. Como é menos aqui, fica menos 1. Sobre aqui, novamente, ó, 1 mais o MS, que é menos 2 sobre 3, que multiplica o MR, que é 1. Nesse caso, que teremos que a tangente de θ vai ser igual. Vamos lá. Se você pegar menos 2 sobre 3 menos 1, pessoal, não sei quanto que é, faz na calculadora, menos 2 dividido por 3 menos 1, ó, desse valor aqui, que é o número, né, decimal, eu quero o número com fração. Beleza, aperta aqui, ó, apareceu a fração bonitinha. Menos 5 sobre 3.
Lembra que é tudo essa tecla aqui, ó. Apertou aqui decimal, apertou aqui fração. Decimal, fração, decimal, fração. Pronto, já entenderam como é que funciona. Menos 5 sobre 3, vou colocar aqui. Sobre, mesmo caso, ó, 1 menos 2 sobre 3. Porque menos 2 sobre 3 que multiplica 1, dá menos 2 sobre 3. Aí teremos, quer ver? Ó, menos 5 sobre 3 sobre... Nesse caso aqui, 1 menos 2 sobre 3, se eu não souber fazer de cabeça, direto, faz na calculadora. 1 menos 2 dividido por 3. Aperta igual. Ah, deu um número decimal. Opa, agora deu fração, que é 1 sobre 3. Aí, pessoal, como é que você resolve isso aqui? Suponha que eu não saiba, né, que eu queira fazer direto aqui para ganhar tempo. Você pode jogar diretamente isso aqui na calculadora, da seguinte maneira. Ó. O θ, ele vai ser, no caso, o arco tangente de quem? De módulo desse valor aqui. Ó, módulo sempre é um valor positivo. Então, esse menos com esse mais dá menos, só que como eu só me interessa o valor positivo, eu posso esquecer esse menos aqui, porque eu estou pegando esse módulo, e colocar 5 sobre 3 dividido por 1 sobre 3. É claro que poderia pegar, dar uma invertida aqui. Vou fazer de duas maneiras. Se eu quiser fazer essa conta já, aqui é muito simples. Ó, jogar na calculadora, hein? Todo mundo. Shift, tangente. Apareceu tangente é menos 1. Aqui em cima. Você vem aqui e faz assim, coloca 1 dividido por 3, desculpa, 5 dividido por 3, entre parênteses, quer dizer que vai fazer essa primeira conta aqui, dividido por quanto? Por 1 dividido por 3 de novo. Perceberam que eu coloquei cada fração entre parênteses para garantir que ele faça primeiramente a divisão de cada um para depois fazer a divisão geral? Aí quando eu apertar o igual aqui, ó, apertou o igual, deu 78,69 graus aproximadamente. Uma outra maneira de fazer isso aqui, se eu quisesse, para ser um pouco mais preciso, digamos assim, era fazer o seguinte, ó. Essa conta aqui, você pode perceber que ela é igual. Ó, arco tangente. Lembra que como é que você divide frações? Se você lembrar um pouquinho, para você dividir fração, é só você pegar a primeira fração, que nesse caso é 5 sobre 3, e multiplicar pelo inverso dela, que é 3 sobre 1. Bom, cancelo 3 com 3, vai dar, no caso, arco tangente de 5. Aí, beleza, se você jogar aqui na calculadora, se tudo correr bem, ó, Shift, arco tangente de 5, apertar o igual, opa, deu a mesma coisa como era previsto. Resumo da história. O que você faz? Coloca assim, calcula primeiramente quem são os coeficientes angulares, depois de calcular os coeficientes angulares, joga na fórmula, na sequência que eu expliquei para vocês. Tudo bem, pessoal? Entenderam isso aqui passo a passo? Depois, qualquer coisa, é só pegar e rever o vídeo. O vídeo está explicando detalhes. Ok. Agora falta a segunda parte dessa matéria, que é o seguinte. Quando a gente tem uma das retas perpendicular ao eixo das ordenadas. Suponha que uma das retas, por exemplo, a reta R, suponha que a reta, deixa eu usar o padrão dele aqui, que a reta R seja perpendicular, seja paralela ao eixo das ordenadas. E que S não seja. Então, eu vou fazer um desenho aqui, pessoal, que com o desenho fica mais fácil para poder explicar isso aqui.
Olha só, para uma reta ser paralela ao eixo das ordenadas, é o caso de uma reta que não tem x. Desculpe, que não tem y, que só tem a x. Por exemplo, se você pegar o plano cartesiano aqui, e uma reta que seja paralela ao eixo das ordenadas, tem que ser uma reta assim, que passa aqui por um x qualquer. Então, por exemplo, se aqui for um x0 qualquer, essa equação aqui seria x igual a x0. E equações com esse formato aqui, que não tem o y, são equações que não têm coeficiente angular. Então, aqui seria uma reta R, é esse caso que eu estou trabalhando, onde ela é paralela ao eixo das ordenadas, tá? E a outra reta aqui, que eu vou pegar aqui, vai ser uma reta que não é paralela ao eixo das ordenadas. Uma reta, por exemplo, uma reta S assim. Aí, nesse caso aqui, para você achar esse ângulo aqui, que é o ângulo agudo, é mais simples ainda. A reta R, ela não tem coeficiente angular porque ela é paralela ao eixo das ordenadas. A reta S tem. Então, nesse aqui, a tangente de θ é só módulo de 1 sobre ms. Ou seja, o θ, que é esse θ que está aqui, ele vai ser o arco tangente de módulo de 1 sobre ms. É isso aqui que eu vou fazer com vocês agora. Esse exemplo aqui. Parece difícil, mas não é não. Vou pegar um exemplo que vai ficar bem fácil para entender. Vamos fazer um exemplo então aqui, gente. Exemplo. Considere as retas. R, primeiramente, dado por x igual a 4. E a reta S, dada por exemplo, x mais 2y menos 3 igual a 5. Então, uma reta com esse formato aqui, pessoal, igual a essa reta R aqui, que só tenha o x, é o caso em que a reta é paralela ao eixo y. Vou colocar como sendo observação, fica melhor. OBS. Nesse caso, R é paralela ao eixo y. É exatamente o caso que eu acabei de explicar para vocês. Então, quando você tiver uma reta que é paralela ao eixo y, pessoal, para você conseguir achar o ângulo, só um minutinho que saiu aqui. Vamos continuar. Vocês conseguem ver meu caderno aí normalmente, pessoal? Sim. Sim? Beleza, então. Vamos lá. Então, nesse caso aqui, quando você tiver uma reta que é paralela ao eixo y, que é o caso em que a reta só tem o x. Uma reta que só tem o x assim na equação é porque ela é paralela ao eixo y. Você simplesmente vai ignorar essa reta aqui e vai trabalhar só com a outra. Porque aí a gente vai utilizar essa fórmula aqui. Nessa fórmula aqui só tem o coeficiente angular da S, que é aquela que não é paralela ao eixo y. Aqui for paralela, você simplesmente ignora ela. Então, o que você faz? Pega a reta S, que é x, mais 2y menos 3 igual a 5. Primeiramente, acha quem é o coeficiente angular dela. E para você achar o coeficiente angular, é o caso em que você joga todos os termos para o segundo membro, exceto o y. Você isola o y no primeiro membro. Então, vai ficar no caso aqui, quer ver? Menos x mais 3 mais 5. Ó. Menos x, trocou para cá, jogou para cá, trocou o sinal. 2y igual a menos x, 3 e 5 dá 8. Então, fica menos x sobre 2 mais 8 sobre 2. Enfim, aqui vai ficar menos x sobre 2 mais 4. Logo, o coeficiente angular de S aqui, ele vai ser igual a menos 1 sobre 2. Novamente. Joguei para cá, passou dividindo. Quem está na frente do x é o 1, quem está abaixo do x é o 2. Então, o coeficiente angular aqui, ele vale menos 1 sobre 2. Feito isso, eu vou jogar nessa fórmula aqui, ó, porque eu só tenho um coeficiente angular. A tangente de θ tem que ser igual a módulo de 1 sobre ms. Vou substituir.
módulo de 1 sobre menos 1 sobre 2, porque o ms vale menos 1 sobre 2, foi o que eu achei aqui. Bom, aqui, pessoal, olha só, 1 dividido por menos 1 sobre 2, eu posso pegar e dar uma simplificada nessa conta aqui. Fica assim, módulo de 1 vezes, inverte. Fica 2 sobre menos 1. Que dá, então, quanto? Vai dar módulo de menos 2. Por quê? 1 vezes 2 dá 2. Esse mais com esse menos fica menos. Lembra que por eu ter um módulo aqui, módulo de menos 2 é só o 2. Ou seja, nessa conta aqui, eu sempre vou pegar o valor positivo. Porque se eu pego o valor em módulo, ele fica sempre positivo. Logo, meu ângulo θ aqui, ele vai ser igual ao arco tangente de 2. Ah, quem que é? Sei não. Aí você pede uma ajuda aqui ao nosso amigo Cássio. Shift, tangente, apareceu tangente menos 1. Esse menos 1 aqui é o símbolo do arco tangente. Boto 2 aqui e aperto igual. Quer dizer que esse ângulo aqui é aproximadamente 63,43 graus. Esse aqui não adianta você querer colocar em forma de fração, porque ele não vai, porque esse valor aqui não te dá uma fração. Tá? Não é o quociente de inteiros, diferentemente daqueles outros casos que eu trabalhei com vocês. Então, quando é que você utiliza esse exemplo aqui, pessoal? Sempre que você só tiver um coeficiente angular. E quando é que você tem apenas um coeficiente angular? Quando uma das retas, nesse caso que foi a reta R, for paralela ao eixo Y. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa, pessoal, sobre isso? Ninguém? Eu vou passar para vocês uma atividade. Pode falar, Vitória. Você disse essa observação é quando só tem o X? Isso, exato. Se só tiver o X é porque ela é paralela ao eixo Y. Perfeito. Tá bom, então. Tá bom? Tá bom, então. Obrigada. Nada. Eu só vou passar uma atividade para vocês fazerem. A gente corrigir essa atividade na segunda-feira, tá? Já está valendo para a segunda quinzena. Eu vou colocar qual que é a página e daqui a pouco eu mando para vocês a atividade, essas notas aqui e a foto da página também. A página é página 68. E os números que eu queria que vocês fizessem seria do 86 ao 89. Deixa eu ver se é isso mesmo. Na verdade, menos 86 a 88. Tá? Aí vocês tentem fazer, pessoal. Aí na segunda-feira eu corrijo com vocês, tá bem? Então eu paro por aqui, se ninguém tiver mais nada que perguntar. E desejo um bom fim de semana. Segunda-feira a gente continua então, tá bom? Tá bom, professor. Bom final de semana também. Para vocês também, pessoal. Até segunda.